Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor e eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar com você. Hoje nós iremos estudar um tema muito importante. O tema de hoje eu gerei você. Tem algumas pessoas que aceitam com facilidade o fato de que Jesus de fato é Deus e veio a esse mundo de forma humana para resgatar a humanidade. Infelizmente, algumas pessoas não entendem assim e esse assunto não está tão claro na sua mente como deveria. Hoje nós iremos analisar aí os textos que falam sobre, de maneira resumida, claro, que fala sobre a divindade de Cristo. Preste muita atenção nesse estudo porque vai ser muito importante você compreender esse tema. Aqui a lição trará vários textos, mas eu gostaria de começar com a promessa, com a profecia que Deus deu a Davi quando ele estava para morrer. Ele estava no seu leito de enfermidade. Natã, profeta de Deus, visitou Davi para lhe trazer as palavras do Senhor. Falando sobre o seu filho, ele diz o seguinte, preste atenção. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 em diante. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei pai, e ele me será por filho. Se vier transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. O que fica claro nessa leitura é que essa promessa de que Deus estabeleceria o trono do seu reino, do reino do seu filho, para sempre, transcende a ideia de que só está falando aqui de Salomão. Salomão, claro, é o primeiro plano aqui. Porém, ele transcende a ideia de Salomão quando fala que o seu reino serão firmados para sempre, o teu trono será estabelecido para sempre. Agora, olha que interessante quando ele diz lá no versículo 14, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. O que está dizendo aqui é que Deus está adotando o filho Davi para ser o próprio filho dele. Olha que interessante. E por conta disso, por adotar o filho Davi como seu próprio filho, ele haveria de estabelecer para sempre o seu reino. No capítulo 2 de Salmos, escrito por Davi nos últimos dias da sua vida, ele vai falar sobre o ungido de Deus, que é justamente o rei que haveria de reinar. Aqui nós entendemos que é o rei davídico, o rei messiânico, mas ele refere-se a esse rei da seguinte maneira, capítulo 2, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Você percebeu aqui, queridos, Deus está repetindo a mesma promessa que fez com Davi. Davi escreve esse salmo no final da sua vida. Ele está relembrando aquela história, quando Natã lhe disse, olha, o seu filho sentará no seu trono e ele será o meu filho e eu lhe serei por pai. Deus adotando o filho de Davi para ser o seu sucessor. Porém, diz lá que ele estabeleceria o seu reino para sempre. Então, transcende o filho de Davi, que é Salomão, e vai para alguém que tenha condições de reinar para sempre, que não morre, que não envelhece, e nós sabemos quem é esse, né? Jesus Cristo. E aqui ele usa a expressão, tu és meu filho, hoje te gerei. É óbvio, não está se referindo ao nascimento e à geração lá no ventre de uma mulher. Não, está referindo ao fato dele agora, a partir de agora, sentar no trono, ter a bênção de Deus para governar. Interessante, né? Isso é muito interessante quando a gente analisa essa situação. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver que Jesus é
vem da descendência de Davi, é chamado filho de Davi e que Deus ressuscita a Jesus justamente para cumprir as promessas feitas a Davi. Quer ver? Ó? Vamos lá em Atos capítulo 13 e nós leremos o versículo 32 em diante, que diz assim: Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho e hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Ficou claro que não ficou? Jesus foi ressuscitado para cumprir as promessas feitas a Davi. Você viu aí a expressão, tu és meu filho e hoje te gerei? Mesma expressão usada para a ascensão do filho de Davi quando assentou-se no trono para governar. Não está falando nada de geração, porque Jesus é eterno, sempre existiu. Nós vamos ver isso. Está falando exatamente do momento em que ele agora entra como governante de Israel e, consequentemente, governante de todas as nações que Deus daria para ele. Jesus, no Novo Testamento, é tido como filho de Davi. Quer ver? Ó? Lucas capítulo 18, versículo 37, aquele cego se dirigiu a Jesus da seguinte maneira: Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno, então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Para ficar bem claro na sua mente que essa expressão, tu és meu filho, hoje te gerei, eu vou ler para você o que Paulo fala na introdução da sua carta aos Romanos, capítulo 1, mostrando que é exatamente isso que aconteceu com Jesus. Veja lá o versículo 4. O versículo 3 diz assim, ó: Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. É interessante, querido amigo, querida amiga, que Jesus aqui é designado Filho de Deus. Mas se ele é Filho de Deus pela eternidade, por que agora, somente agora, ele foi designado Filho de Deus? Porque a leitura aqui é uma leitura diferente dessa que brasileiros do século XXI fazem no texto. Quando nós lemos a Bíblia, precisamos lê-la dentro do seu contexto histórico. Quando a Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus, quando a Bíblia usa o termo ou a expressão hoje, tu és meu filho, hoje te gerei, ele está se referindo a todo esse processo de substituição do rei. O rei morre, sobe seu filho no seu lugar. A partir desse momento ele se torna o governante. Aí Deus fala assim: agora eu serei pai, o seu pai, ele será o meu filho. Olha que interessante, tá vendo? Quer ver? Ó, no nascimento de Jesus tem essa promessa. Quer ver? Ó, vamos ler Lucas capítulo 1. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Tá aí, querido amigo, querida amiga, é isso. Jesus será chamado Filho do Altíssimo. Quando se cumpriu isso? Jesus estava para ser batizado por João Batista, foi batizado, depois quando ele foi batizado, diz Mateus capítulo 3, versículo 17: Eis uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus foi adotado por Deus, no sentido de que a partir desse momento ele começa o seu ministério terrestre para cumprir a sua missão de redimir a humanidade, se tornando o seu substituto. Não quer dizer que Jesus foi gerado, não quer dizer que em dado momento ele não existia, passou a existir depois da geração de... Não, tem nada a ver com isso. Isso é pensamento
ocidental, de gente que mora aqui no Brasil, que vive no século XXI tentando entender pensamentos orientais que foram escritos há muito, mas muito tempo atrás. Se você não compreender essas coisas, certamente fará confusão na sua mente. Deu para entender? Fica claro, né? Quando Deus fala lá em Hebreus capítulo 1, hoje eu sou teu filho, sou teu pai, hoje te gerei, ele não está falando da geração biológica, da criação de Jesus como se ele fosse um ser criado, não tem nada a ver com isso. O que está dizendo ali é sobre a autoridade que agora Jesus tem para governar. Você se lembra que Deus fez a promessa para Davi que seu filho subiria no seu trono e que Deus daria a ele, o seu filho, o seu descendente, todas as nações. Está lá no Salmo 2, nós vimos isso. Vamos ler de novo? Salmo 2, o versículo 8, quando fala do rei messiânico, ele diz assim, ó, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso de oleiro. Falando sobre a profecia do nascimento de Cristo, lá em Apocalipse 12, versículo 5 diz assim, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Essa mesma profecia também está registrada em Apocalipse 19, versículo 15. Escute. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerás com cetro de ferro. Diz a Bíblia que quando Jesus ressuscitou e foi elevado às alturas, assentou-se à destra da majestade nos céus. Você conhece o texto e a expressão. Ali, naquele momento, Deus cumpre a sua promessa feita a Davi. Ou seja, o seu descendente, o seu filho, que viria da sua descendência, haveria de sentar no trono de Deus, ser adotado por Deus como filho, e ele daria a esse descendente as nações e ele as regeria com cetro de ferro. Quando Jesus sentou à destra da majestade no céu, foi exatamente isso que ele recebeu. Tá vendo? Deus, ele é fiel. Quando ele promete, ele cumpre. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não é um mero ser humano que foi adotado por Deus para ser alguém especial. Não, é o próprio Deus que veio a esse mundo e tomou a forma humana. E tem todo esse contexto para mostrar que ele está cumprindo a missão e Deus, através dele, está cumprindo as promessas feitas a Davi, que se assentaria no seu trono para sempre. Você pode confiar. Nosso Jesus, ele é todo poderoso para nos salvar. Ele nos ama para nos abandonar. Ele não nos abandona nunca, porque ele ama demais. A Bíblia fala que até os nossos nomes estão escritos aí nas palmas das suas mãos. É bom saber disso, que aquele que me ama tanto, aquele que veio a esse mundo, viveu nessa terra, sabe exatamente como é duro viver aqui. Esse é um Deus poderoso que está no céu para usar do seu poder em meu favor, intervindo, sendo o meu intercessor, o meu sumo sacerdote, aquele que intercede diante de Deus por mim. É maravilhoso saber disso. Jesus não é mera criatura, ele é o próprio Deus. Fique isso gravado na sua mente, no seu coração, tá bom? Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pelo estudo de hoje. Nos abençoe, Senhor, a colocar na nossa mente e coração o fato de que Jesus, o Filho do Senhor, é o eterno Deus que existiu nos dias da eternidade, cujos dias não terão fim e também nunca teve o seu início. Ele é o que é para sempre, por toda a eternidade. Nos inclinamos voluntariamente diante de Jesus Cristo. Nos abençoe a aceitar esse fato em nome de Cristo Jesus. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã estaremos juntos mais uma vez para terminarmos a nossa semana de reflexões espirituais. Aproveite bem seu dia.